Não leia para sua criança antes de dormir. Pelo menos não antes de assistir esse vídeo. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Aqui nós compartilhamos dicas de livro, falamos um pouco sobre a infância, sobre o desenvolvimento infantil e outros assuntos também. Se você gosta desse assunto e se você enxerga na literatura infantil um grande potencial para a educação das crianças, esse com certeza é o seu lugar e eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. E se você quiser me acompanhar um pouco mais de pertinho, pode me seguir no Instagram também, é @bel.contaoutra. Recentemente eu aprendi algumas coisas e tive algumas conversas que me fizeram pensar de um jeito bem diferente sobre a leitura para as crianças na hora de dormir. Para mim sempre fez muito sentido achar que a hora de dormir era o melhor momento para ler para as crianças, era o melhor momento para iniciar o hábito da leitura para as crianças, porque para mim sempre foi esse o momento em que as histórias eram lidas, desde pequenininha. Na verdade eu nem lembro se meus pais chegavam a ler para mim em outros momentos do dia, até uma coisa boa para perguntar para minha mãe, mas eu sempre lembro das histórias que eram lidas antes de dormir, que era o momento da historinha, né? Eu lembro de bater na porta da sala e chamar: mãe, vem contar historinha. E aí ela ou meu pai vinham pôr eu e meu irmão na cama, né, e ler uma história, fazer oração, todo esse ritual do sono. Isso quando eu era maior, quando eu era bem pequenininha eu não lembro. Mas enfim, por isso, pela minha experiência e por ter uma memória afetiva tão gostosa, sempre fez muito sentido pensar que ler antes de dormir era a melhor opção. Mas aí esses dias conversando com a Jaque, nessa live que tem um resuminho aqui, os melhores momentos nesse vídeo aqui, onde ela compartilhou como funciona a leitura para o filho dela, o Miguel, que na época do vídeo tinha só 3 meses de idade, era bem pequenininho, ela falou que para a leitura funcionar com ele, sendo tão pequenininho, todos os planetas precisam estar alinhados, né? Tem que estar tudo certo com ele. Ele tem que estar alimentado, tem que estar limpinho, tem que estar acordado, sem sono, para ele curtir ali o momento. E eu fiquei pensando, interessante, né? Tem que ficar acordado sem sono, mas claro, é bem pequenininho. Bebês pequenos, quando estão com sono, ficam agitados, né? Fiquei com isso na cabeça. Depois, eu comecei a pensar no tempo que eu levo para ler um livro que eu leio de noite. Eu geralmente tenho assim mais de uma leitura, imagino que muitas pessoas tenham mais de uma leitura acontecendo ao mesmo tempo. Geralmente as leituras assim de estudo, coisas que eu quero aprender, eu leio durante o dia, especialmente durante a manhã, que é onde eu consigo focar mais, e leituras mais literárias, assim, romances, histórias mesmo, eu costumo ler de noite, antes de dormir. Só que eu levo bastante tempo para ler alguns livros desses que são os livros lidos de noite. O último romance mesmo que eu li, eu levei 4 meses para ler um livro. Isso é bastante tempo, né? E isso aconteceu porque muitas vezes eu tinha que reler, porque eu não lembrava o que eu tinha lido no dia anterior, ou então, durante a mesma leitura, assim, de repente, dava uma viajada ou uma dormida e não conseguia prestar atenção ali no que estava escrito, no que eu estava lendo. E aí eu fiquei pensando, se quando a gente lê para um bebê pequeno, quando ele tá com sono, ele fica irritado, ele não curte aquele momento, e se quando uma pessoa adulta lê quando está com sono, ela não consegue prestar atenção, não faz tanto sentido assim ler para as crianças de outras idades quando elas estão cansadas também, na hora de dormir. Porque podem acontecer duas coisas. Pode ser, dependendo da história, né, se for uma história bem tranquila, que a criança não chegue ao final da história, né? Se a história for bem tranquila, é possível que ela dê umas pescadas ou até durma enquanto o texto está sendo lido. Ou, pelo contrário, se a história for bem agitada, pode ser que isso atrapalhe um pouco a rotina do sono, né? Pode ser que a criança que já estava ali no ponto para pegar no sono se agite e que isso interfira na rotina do sono. Mas além desses dois aspectos, a leitura antes de dormir, ela é mais limitada, porque a gente não tem tempo assim para explorar o texto, para conversar sobre a história, para puxar muitos assuntos, né? Porque geralmente a gente tem ali o limite
para que a criança durma e os pais, né, a mãe vá fazer outra coisa, então também. Não vai aproveitar tão bem assim a história, o livro, todas as possibilidades que ele pode trazer. Bom, o horário certo, mais indicado para ler para as crianças em casa, quem vai saber é você aí, porque isso tem a ver com a sua rotina, né? Vai ter que se encaixar aí na organização da sua família. Mas tem 3 pontos que eu acho muito interessantes de se levar em consideração na hora que você estiver planejando aí, pensando qual vai ser o melhor horário para ler com o seu filho. O primeiro ponto que eu acho bem importante é não ler enquanto a criança está fazendo outra coisa que exija a atenção dela. Por exemplo, enquanto ela está comendo, eu não acho que seja muito proveitoso você ler para a criança enquanto ela está comendo. Porque enquanto ela está comendo, ela precisa prestar atenção na comida. Se ela não aprender a prestar atenção no que ela está comendo enquanto ela é criança, depois, quando ela for adulta, ela vai ter que encontrar um nutricionista que vai ajudar ela a entender que ela precisa desligar a televisão, ou não ficar mexendo no celular, ou não fazer outras coisas enquanto está comendo, para que ela consiga prestar atenção no que ela está fazendo, entender e sentir o seu corpo, né, perceber a sua fome e a sua saciedade. E isso entre outras coisas também. Se a criança está fazendo alguma coisa que exige que ela tenha atenção naquela outra coisa, acho que não é tão legal que a leitura seja feita nesse momento. Não que ela precise estar totalmente parada. Às vezes até para os bem pequenininhos é interessante que eles manuseiem alguma coisa, né? Porque as crianças pequenas, elas têm mais necessidade de mexer, de manipular. Então, se ela não vai conseguir manipular o livro que você está lendo por algum motivo, ela pode estar ali com um brinquedo, mas de preferência algo que não faça barulho e que não seja mais interessante do que a história, para que ela possa ir prestando atenção naquilo que você está falando. Ou então, se é alguma leitura de algum texto não ilustrado, em que a criança não vai estar ali acompanhando o que você está lendo, pode ser interessante que ela esteja talvez, sei lá, colorindo ou montando um quebra-cabeça, alguma coisa assim, mas algo que não exija muita concentração dela, sabe? Algo que seja mais mecânico, para que ela esteja ali com atenção no que ela está ouvindo. Até isso é uma coisa que eu posso trazer em um outro vídeo, né? Essa diferença da coisa física, daquele movimento físico, para a nossa concentração, para o nosso ouvido. Porque geralmente quando a gente está falando para as crianças, elas não estão ali paradas nos olhando, isso nos gera um incômodo, né? Parece que elas não estão prestando atenção. Se elas estão mexendo em alguma coisa, estão, sei lá, cutucando o colega ou alguma coisa do tipo, parece que elas não estão atentas, mas geralmente elas estão. Segundo ponto, leia para a criança enquanto ela está acordada e feliz. Se a criança estiver irritada, ou estiver mal-humorada, ou estiver com fome, ou com sono, ou alguma coisa assim, talvez não seja o melhor momento para oferecer uma leitura, porque pode ser que a leitura cause ainda mais irritação, porque a criança não vai estar aberta para aquele momento, sabe? A não ser talvez que a leitura seja uma das coisas que costuma acalmar ela. Aí, bom, aí vocês vão saber. Mas pensando assim na introdução literária das crianças, né, em instigar esse gosto pela leitura nas crianças, pensando no início desse relacionamento com os livros, pode não ser uma boa que eles aconteçam assim em um momento mais conturbado. E o terceiro ponto que eu acho bem importante é ler antes que a criança tenha contato com telas no dia, sabe? Esse assunto das telas é um assunto bem importante, não sei como que você pensa, o que você já sabe sobre o assunto, mas televisão, celular, telas assim em geral, elas são bem prejudiciais para as crianças e para nós também, tá? Mas esse assunto eu vou explorar melhor no futuro, algum dia. E assim, não sou totalmente contra que as crianças usem telas, assistam desenhos e joguem joguinhos e nada. Não, né? Estamos no mundo, então a gente não precisa ser tão alienado assim. Mas uma coisa é fato, as telas nos agitam, nos deixam dispersos. E para explicar um pouco melhor, eu vou usar o meu próprio exemplo. Já faz algum tempo que eu entendi assim e aceitei, né? Porque entender já faz até mais tempo, mas aceitar e tentar mudar é uma coisa um pouco mais recente, é um pouquinho mais difícil, mas que eu entendi
o quanto o contato com o celular, especialmente, que é o que eu mais uso, me atrapalha a minha concentração, atrapalha o meu raciocínio mesmo, atrapalha ali o meu foco. E para entender bem isso, eu precisei fazer alguns experimentos, né, alguns testes comigo mesma. E isso me fez fazer algumas mudanças na minha rotina. Hoje eu uso o celular até de noite, desligo ele antes de dormir e só ligo ele no dia seguinte, depois de ter feito a minha leitura matinal, assim, né? De ter estudado o livro que eu estou estudando e lendo. Porque quando eu não faço isso, pra mim, assim, eu preciso ser drástica comigo mesma porque eu me conheço, né? Quando eu não faço isso, quando eu deixo ligado e tento só deixar no cantinho, não funciona muito. Mas quando eu mexo no celular, assim, ó, quando eu só abro o WhatsApp de manhã, antes de ler, a minha cabeça começa a pensar em um monte de outras coisas e fica muito difícil para mim me concentrar e ler e executar uma tarefa assim com foco, sabe? Com atenção do início ao fim, sem me dispersar. É muito difícil mesmo. E quando eu consigo não mexer em nenhuma tela, não ter nenhuma influência tecnológica assim durante o meu dia até ter o meu momento de leitura, de estudo, flui muito melhor, é muito mais proveitoso. E se isso acontece comigo, assim, que já sou adulta, já tenho quase 30 anos, já tenho aí as minhas... já tô toda formadinha, o que isso não vai fazer com a cabeça das crianças? Já pararam pra pensar? Olha, existem vários estudos que são bem chocantes. Como eu falei, em outro momento vou trazer um vídeo mais sobre esse assunto. Inclusive, se você tem interesse nesse vídeo, te inscreve e ativa as notificações para ficar sabendo quando ele entrar aqui no canal. Então, por isso, eu acho que amanhã, né, ter um momento de leitura com as crianças durante a manhã, antes deles assistirem desenho ou alguma coisa desse tipo, vai ser mais proveitoso. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E bom, apesar da chamada do vídeo, ler antes de dormir não é assim algo a ser crucificado, mas é que não é o momento em que a criança mais vai aproveitar a leitura. Então não pode ser o único momento de leitura, o único momento de contato com as histórias que ela vai ter no dia. É importante ter também um momento de leitura em que ela tá ali plena, participando e bem ativa. Mas a leitura antes de dormir, ela pode continuar acontecendo, ela pode fazer parte sim aí da rotina do sono. Inclusive tem um outro vídeo sobre isso aqui no canal que vocês podem assistir e tem algumas dicas de livro nele. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, nos vemos no próximo. Boas leituras e boas histórias! Tchau!